Capítulo 8. A origem. O tema deste capítulo é a origem. Ficou claro no capítulo sobre entropia psíquica sobre a questão dos astronautas que saem da Terra e vão até um planeta e lá montam uma civilização. Se não, peço que voltem a este capítulo e releiam. Cada um dos astronautas ou cada facção deles torna-se um deus para os hominídeos daquele planeta. Depois de milhares e milhares de anos, eles continuam guerreando entre si em função das histórias que ouviram no início da colonização daquele planeta. Surge um questionamento nisso: por que Deus, o todo, deixa isto acontecer? Pessoas de um planeta colonizam outro planeta e essa situação de crenças acontece inevitavelmente. Vejamos se fica claro o porquê o universo é administrado desta forma. Voltemos lá no início, antes que tudo isso começasse, há muito tempo atrás. Precisamos de um pouquinho de imaginação das pessoas para que haja empatia e entenda o porquê de tudo isto. Voltando no início, existe uma única onda, um único ser consciente, onipotente, onisciente e onipresente. Aqueles 3 atributos que toda criancinha aprende no planeta Terra. Isso sempre foi para mim algo de interesse intelectual para entender como poderia ser onipotente, onipresente e onisciente. Onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente pode tudo. Nada é impossível. Onisciente sabe tudo. Esses 3 atributos cobrem toda a gama de possibilidades da realidade, as infinitas possibilidades da realidade. Quando eu era criança pensava nisso. Se fosse um ser circunscrito a determinado local no espaço-tempo, tem uma limitação física tipo como são os humanos, cabeça, tronco e membros e ocupam determinada quantidade de espaço. Como um ser assim poderia estar em todos os lugares? Onipresente, se ele não está em todos os lugares? Como ele pode saber tudo? Onisciente. E se ele também não está em todos os lugares, como pode ser onipotente, isto é, ter todo o poder? Desde que escutei isso, com 7, 8, 9, 10 anos de idade, ficou uma dúvida, quer dizer, ficou uma interrogação na minha cabeça. Como isso era possível? Eu fiquei pensando nesta questão, digamos, sem parar. Ficou uma questão de fundo sempre ali. Eu fiquei pesquisando, até entender como é possível esses 3 atributos. Até entender que isto é a verdade clara e absoluta. Mas levou bastante tempo porque é muito difícil juntar esses 2 itens. Alguém que está limitado no tempo e espaço, com todas as infinitas possibilidades desses 3 atributos. Até que um dia entendi. E quando entendi, todas as demais questões foram resolvidas. É a pedrinha mágica que você move e todas as demais se movem. É um dominó. Resolvida esta pedrinha, todas as outras caem. Todas as outras questões foram resolvidas quando isto foi solucionado. É lógico. Se você entender como todo pensa, tudo está resolvido. É o óbvio ululante que Einstein queria. Ele disse: quero entender, conhecer os pensamentos de Deus. É isso. Imaginem quando se entende isso. Mesmo com toda a limitação do cérebro humano, mesmo com uma parte infinitesimal do todo, é possível entender. É mais uma prova de que o todo está na parte. Se voltarmos e nos colocarmos no lugar dele, ficará muito fácil de resolver toda esta dúvida. Voltemos antes de começar e coloque-se no lugar dele. Pense e olhe em volta. O que você vê? Nada, nada. Os universos físicos só aparecem depois que há uma emanação e os elementos químicos são formados. Sem átomos não existe o lado físico, material, massa. Então não existe nada disso em nenhuma dimensão, porque todas as dimensões implicam em ter algum tipo de organização atômica. Não há nada, nada. Você está lá sozinho, e não tem mais nada. E o tempo não existe porque o tempo é decorrência do espaço. Se você tem o espaço e como se deslocasse, por exemplo, do ponto A ao ponto B e deste ao ponto C. Um ponto é o passado, outro presente e a frente é o futuro. São momentos diferentes. Para que possa existir tempo precisa haver um deslocamento, uma movimentação. Sem movimento não existe tempo, só existe o eterno agora. Então você está sozinho pensando. Não tem nada à sua volta, forma de falar pela eternidade afora. Não é possível medir. É claro que você pode ter um pensamento, depois outro pensamento, depois outro. Você pode achar na sua cabeça, pensar que aquele primeiro pensamento é o passado. Segundo, agora é o presente, e daqui a pouco pensa a terceira coisa que é o futuro. Tudo bem.
Nesse tipo de raciocínio você pode pensar que 1 milhão de pensamentos atrás significa um tempo X. Simbólico porque não vai ser essa medida de tempo terrestre. De 20 horas e 365 dias para a Terra. Dar um giro no Sol. Não existe isso. Não existe matéria alguma. Não existe nenhum referencial para medir tempo algum. A única coisa que existe é o seu pensamento. 1 bilhão de pensamentos atrás. Só que não existe tempo. Aquele pensamento de 1 bilhão de vezes atrás está tão presente agora quanto o pensamento atual. Isso é absolutamente irrelevante. Você pode pensar o que quiser, mas não tem nada à sua volta. Literalmente você está no que se chama o descanso eterno. Essa terminologia também do descanso eterno vamos supor, lá na origem não tem muito sentido, certo? Essas terminologias humanas são complicadas porque ele está descansando de quê? Porque não tem o que fazer. Não tem nada, absolutamente nada. Agora imaginem, vamos supor um ser humano em um quarto escuro. Não tem o menor fóton de luz entrando no quarto. E ele não tem como sair dali. Entra dia, entra dia, sai dia. E esse ser humano, ele é um caso especial, ele não tem fome, não tem sede, não tem nenhuma necessidade fisiológica para ser mantida. É como se existisse só o cérebro dele pensante em um lugar escuro em que ele não tem nenhum sentido sensorial. Quer dizer, ele não tem tato, não tem paladar, não ouve e não vê nada. Imaginem. Isso é, digamos, o tal descanso eterno. Quanto tempo um humano suporta algo assim? É o que se faz nas solitárias. O pior castigo, digamos, em uma penitenciária. Coloca o prisioneiro de guerra na solitária. E ninguém fala com ele. Ele fica trancado. Não conversa com ninguém. Enlouquece, certo? Exceto se for uma pessoa de extremo autocontrole mental. A pessoa começa a lembrar de todos os tiros que ela disparou. Ela se lembra de toda a sua vida detalhadamente, pois precisa de muita coisa para preencher o tempo. Como? Ela tem todo o seu histórico, rememora tudo, decora fatos, situações para que gaste as 24 horas do dia com algo, porque se a mente desta pessoa se voltar para dentro ela enlouquece. Lembram-se entropia psíquica? A pessoa presa na solitária ela precisa pôr ordem, energia, trabalho em cima, para organizar a mente e ela não enlouquecer. Este humano preso na solitária tem um passado. Essa história ele pode analisar, pensar, rememorar, sentir, pois vivenciou aquilo e possui toda essa informação gravada nele. Muitas e muitas pessoas que possuem esse autocontrole passaram por longos períodos em solitária e saíram sãs e muitos enlouqueceram por não terem esse tipo de autocontrole ou nem saber que poderiam fazer dessa forma para ter o controle. Mas voltando lá na origem. Não há passado. Só há o eterno agora, o presente. Não há nada para ficar lembrando, que fez algo que, tocou ou estudou que, nada, nada. E o tempo passa. Quer dizer, é um eterno agora. E o eterno agora também passa, pois é. Um momento, outro momento, outro momento. Não há como medir, mas é um momento após o outro na mente do ser. Passa o tempo e passa o tempo. Quanto tempo é suportável? Algo assim? Agora vamos agregar uma variável nisso. O ser que está sozinho, não existe mais nada, ainda sente amor. Caso esse ser fosse puro intelecto, ele ainda poderia ficar fazendo uns jogos mentais e ir levando sozinho. Mas se esse ser é um sentimento, não é tem um sentimento, é um sentimento. Vocês sabem que esse sentimento, amor, é expansivo por natureza. Precisa sair de dentro para fora. Ele precisa expandir, precisa doar. Caso contrário, ele não tem autorrealização. Se ele não tiver expressão, não se autorrealiza. Este impulso amoroso é algo avassalador. Em um humano com sua bioquímica, seus neurotransmissores, serotonina, endorfina, dopamina, norepinefrina, etc., já é algo absolutamente incontrolável quando esse ser sente amor por alguma coisa, seja por outro ser, seja qualquer objeto, material, um hobby ou esporte, qualquer coisa, não importa. Algo que ele goste e põe amor naquilo. Coloque a emoção, o sentimento, a energia dele naquele objeto do amor dele. Isso acontece nesta ínfima bioquímica humana. Agora, imaginem o ser onipotente, onisciente e onipresente. Isto significa uma energia infinita sentindo amor, e não existe nada à sua volta. Como ele pode expressar isso? Expressará para quem, onde, como, quando? Não tem como, porque não existe ninguém. Não há como ele interagir com mais alguém.
pois não existe ninguém. Não existe nenhum objeto. Não existe absolutamente nada. Por quê? Antes que tudo existisse, é lógico que nada existia. Portanto, o ser está lá sozinho com esse infinito amor, infinita potência, sabedoria e presença. E sozinho. Não pode fazer nada. Ele só pensa e só sente. Pensa e sente, só. E quanto mais pensa e sente, mais amor sente. Mas não há como expressar isto, porque só existe ele. Não tem corpo. Não tem matéria. Não tem forma. É uma única onda que permeia tudo que existe. É forma de falar também, certo? Porque é o todo. Não existe fronteira. Não existe fim. Não existe começo. É o todo. É difícil um ser humano ter a abstração para visualizar ou ter a empatia de entender e sentir essa situação. Mas é um fato. Antes que tudo existisse, era isso que acontecia com o todo. Pensei em usar no universo, mas não se aplica. Pensei utilizar o universo para dar um contexto espacial aos humanos. Mas não existia universo. Então é preciso criar um outro nome. O nome que eu considero adequado é o todo. O todo. N-O todo. Pensante. Pensando e sentindo, pensando e sentindo. Pensando e sentindo. Quanto tempo um humano suporta esta situação? Não sente. Ele não tem percepção sensorial. Não há nada para ele ver. Não há nada para ele sentir. Não há som algum. Não há visão. Não tem coisa nenhuma. Mas ele tem pensamento e sentimento. Só existe uma saída: emanar outros seres de si mesmo, que possui, claro, a mesma essência. Porque nada sai do todo. O todo é tudo que existe. Portanto, não tem como sair do todo. Só existe um jeito: é na mente emanar um outro ser de si mesmo. Daí passamos a, digamos, ter duas identidades com a mesma essência. É o mesmo todo em duas pessoas. É claro que duas pessoas já melhora substancialmente a questão da expressão amorosa do todo. Mas o amor que jorra do todo é tão incomensurável e infinito. A essência do todo é infinita em todas as direções, em todas as possibilidades. Infinito nas infinitas possibilidades. Vamos dizer, não resolve o problema emanar mais uma pessoa. Pode-se fazer o quê? Emanar uma terceira pessoa. Melhorou. Agora temos 3 pessoas que podem interagir. Só que aumentou o problema, forma de falar. Nós temos a segunda pessoa que possui a mesma essência do todo e, portanto, sente o mesmo amor do todo. Ele também possui a necessidade premente de emanar, exprimir amor para alguém, para os demais. E o terceiro também possui a mesma problemática. Como ele tem a essência do todo, ele também tem amor infinito jorrando de dentro dele por tudo que possa existir. Agora temos os 3 nesta situação. Evidentemente vocês já entenderam a lógica que rege isso. É o óbvio: quanto mais emanar, mais autorrealização tem. Então, o que acontece? Eles emanam sem parar e o número de seres é exponencial. Mais que exponencial na criação, na emanação divina. Evidentemente que esses seres emanados, para que possa haver crescimento, eles precisam ter uma individualidade. Individualidade porque senão o problema permanece. Nós temos o todo, ele emana o segundo, emana o terceiro, e tem o quarto, o quinto e assim por diante. Mas o segundo, a essência é totalmente idêntica a ele. A essência é a mesma, não. Existe uma personalidade diferente. É absolutamente igual. Ó, terceiro a mesma coisa. E assim sucessivamente se não tiver uma individualidade. Bom, nós podemos ter infinitos seres todos absolutamente iguais. Lembram-se clonagem humana? Mas seria a clonagem perfeita, certo? A clonagem dos humanos ainda tem diferença. Mas a clonagem mencionada seria absolutamente igual. Que interação, crescimento, acréscimo, evolução pode haver entre você e você mesmo? Uma cópia totalmente idêntica? A ideia que você tiver, o seu clone tem. O pensamento que você tiver, ele tem. O sentimento que você tiver, ele tem. Ao mesmo tempo, pois não tem diferença nenhuma entre os dois. Você pensou, ele pensou. Não dá para trocar uma ideia, pois o seu pensamento é o pensamento dele. Você pensa, a ele diz, poderia, ele diz, poderia. Imaginem a situação. Pode haver N desses que não acrescentará nada porque todos estão pensando, fazendo e sentindo a mesma coisa o tempo todo, pois são absolutamente idênticos. Resolveu alguma coisa? Não. Não resolveu nada. Não resolveu nada. Agora digamos hipoteticamente existe um número
enorme de cópias que não agregam nada, pois são absolutamente iguais. Esses não são. 1 mais 1 igual 2, 1 mais 1 é igual a 2. Nunca resulta 2, 2, 1 mais 1 igual 1, 1 mais 1 desses. Resultará 1, 1 mais 300.000 igual 1, 1 mais 300.000 desses. Resultará 1. Por quê? Porque não existe diferença nenhuma entre eles. E agora, como faz? Como ser o todo é onisciente, ele já sabe que se ele fizer duplicatas dele não resolve coisa nenhuma, dará na mesma. Não tem como ter interação com cópias idênticas. É claro que esse desenvolvimento lógico é óbvio ululante para ele. Portanto, só existe uma solução para poder expressar amor. O todo precisa expressar amor, porque ele é amor. É a essência dele, não tem como escapar. O único jeito é dotar este novo ser com uma personalidade. Ele possui a essência que é a mesma, a centelha divina, mas coberta, digamos assim, por uma camada de individualidade que é o chamado ego. Esta individualidade permite que o 2, 2, olhe para si e saiba que ele é o 2, 2. O 3, 3, olhe para si e saiba que é o 3, 3. Ah, existe o 2 e eu sou o 3, e existe o todo e assim sucessivamente. Existe a forma do 2, 2, amar o 3, 3 e amar o todo. O todo, agora, tem possibilidade de amar o 2, 2 e o 3, 3. E o 3, 3 pode amar o 2, 2 e o todo. Resolvido o problema. Como é infinito este amor, inevitavelmente surge mais seres. A capacidade de gerar de si, auto-emanar-se, é infinita. Assim, N seres surgem sem parar, porque a capacidade é infinita de fazer, onipotente. Evidentemente, inúmeras individualidades passando a existir precisa haver certa organização. Precisam ter hierarquia e uma administração. Senão é o caos. Qual é a ideia? Que cada um possa expressar a sua individualidade o máximo possível até chegar ao que se chama individuação, isto é, individualidade. Entender e sentir que a una com o todo. A individualidade e o todo são um único ser, e que esta individualidade reconheça a centelha divina e deixe a centelha divina assumir toda a individualidade. Bom, este é o caminho e para muitos um longo caminho. Tudo foi pensado da forma mais eficiente possível para que as individualidades pudessem se desenvolver sem parar. No início, quando tudo foi organizado com as inúmeras hierarquias, era inevitável que determinadas algumas individualidades decidissem um caminho contrário. Na medida em que o ser passou a ter a individualidade dele, quer dizer o ego, ele passou a pensar, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele passou a escolher, a ter desejos. É evidente. Nesse momento em que foi dada a individualidade apareceu o livre-arbítrio, porque do contrário voltamos no início. Sem livre-arbítrio há, digamos, uma manada de bois. Que tipo de crescimento pode haver para esses seres se eles não tiverem livre-arbítrio? Eles são robôs na verdade de carne e osso, digamos, mas são robôs. Eles não decidem nada, não. Têm o próprio desejo e não possuem autoconsciência. De que adiantaria povoar, digamos, o todo com seres sem nenhum livre-arbítrio? Voltou quando iniciou a história. Se fosse só fazer duplicata, clone dele se chega a quê? Não se chega a coisa nenhuma, porque o clone é ele mesmo. Onde há livre-arbítrio nisso? Em nenhum lugar, pois é absolutamente igual. Não possuem livre-arbítrio nenhum. É a mesma coisa. É a mesma essência. Para ter o crescimento tem que haver a individualidade e o livre-arbítrio. Já sabendo que infinitos seres seriam emanados, precisava de certa organização para poder haver o crescimento e a evolução, porque senão do caos não sai nada. Para que pudesse dirigir tudo isso, digamos, a primeira geração foram os arquétipos, a fim que pudessem administrar todo o resto. Inúmeras hierarquias, conselhos administrativos. Existe uma hierarquia gigantesca para falar o mínimo. Emanada toda a hierarquia, a segunda geração de seres poderia começar a aparecer e seguir pela individualidade, afora em busca da individuação final. Embora muitos deles não percebessem ou entendessem que esta individualidade, ao longo dos éons, como a maior subdivisão de tempo na escala de tempo geológico, chegará à individuação com o todo. Este é o caminho, quer dizer, os metafísicos falam o inverso, a volta para o todo, ou a volta para o Pai, ou algo assim. Portanto, a reunificação. Tudo isso é metafórico, é forma de falar. Tanto ir quanto voltar é irrelevante. Mas o fato é que essa individuação é o resultado final da evolução daquele
ser emanado lá atrás. Muito bem. A hierarquia está organizada. Já temos tudo pronto e a segunda geração, digamos, pode surgir. Essa segunda geração sai pelo universo afora, vivendo, expandindo, usando o seu potencial, sua inteligência, suas emoções, não é mesmo? Ainda estamos no campo espiritual, certo? Logo em seguida, é claro, caso contrário, eles teriam o descanso eterno também. É preciso fazer os universos físicos. Emana-se os universos. Começa a emanar o universo. Sem parar, também. Vão surgindo os universos e surgem os átomos, os quais se organizam, se juntam. Juntam as estrelas explodem e geram mais elementos químicos. Essa poeira se junta-se, aglomera e formam planetas que começam a girar em volta da estrela. Isso a cosmologia terrestre explica. Nesses planetas os seres emanados podem habitar o corpo físico biológico. Se fosse a cópia idêntica lá de trás, não teria nada disto. Porque há todos os planetas e caso emana-se a cópia, aparecerá a cópia em todos os planetas, a cópia biológica. Teria resolvido o quê? Nada. Continua. O problema persiste, pois não há evolução. Para que tenha crescimento, evolução e agregar informação é preciso que não seja cópia idêntica. As individualidades precisam estar livres para tomar decisões. Como seres emanados questionarão a forma em que a vida é semeada pelos universos afora? Os seres, essas individualidades, os egos, têm uma visão justamente porque têm um ego. Apresentam visão limitada do enorme plano divino que rege tudo isto, incomensurável. Se fosse planeta 1 emana e coloca lá as pessoas, planeta 2, planeta 3, e assim por diante, que tipo de crescimento teria? Nenhum. Portanto, já ficou claro, não tem solução por aí. A forma de espalhar a vida pelo universo físico ou não físico é irrelevante. Se um organismo unicelular sai vagando pelo espaço, no meteoro, num cometa, e acaba batendo e chegando lá, no planeta e cai no oceano, e daquele DNA primordial, a vida começa a se desenvolver, pela teoria da evolução terrestre. Sabe quanto tempo levaria para chegar ao Homo sapiens por este método da geração, vamos dizer, científica da vida? Os humanos fizeram os cálculos do tempo que levaria. Existem as mutações e as mutações precisam ser boas para que sejam agregadas e haja uma evolução, certo? Se você fizer uma mutação que não agrega nada ou que ficou um pouquinho inferior ao que era, virá outro predador, te come, e você some. Quer dizer, aquela mutação que você teve não serviu para nada. É muito complicado, pois é necessário gerações e gerações para uma determinada mutação ficar constante em uma espécie. Bom, só isso já mostraria que essa história está incompleta. Não é bem desse jeito. Agora, calculando o tempo que levaria, com essas variáveis todas, nem a idade do universo seria suficiente para surgir o primeiro ser biologicamente Homo sapiens. Nem a história, nem o tempo todo deste universo não seriam suficientes para surgir uma pessoa devido a todas as variáveis envolvidas que inviabilizam essa teoria da evolução, que existe. Isso é algo totalmente inviável. Qual é o objetivo? Não é ter crescimento, evolução. Povoar o universo infinitamente? A vida cresce sem parar. Onde houver uma possibilidade, a vida olha a sua calçada de cimento e veja se há uma brechinha, lá no paralelepípedo ou no asfalto, e se surgiu uma graminha, ou um vegetal qualquer ali. Verifique. Onde houver a mínima possibilidade de surgir vida, ela surge. Esse é o imperativo da essência da vida. É expandir, crescer. Não daria, em hipótese alguma, para seguir este caminho. Que eles falam vai ao longo, até surgir. Não surge. O todo estaria esperando até agora para aparecer o primeiro Homo sapiens no universo. É inviável. É necessário fazer. O crescimento vem do agir, fazer. Portanto, se é por um esporo qualquer que está navegando pelo espaço por meio de um meteoro ou de astronautas que saem de um planeta onde eles já estão mais desenvolvidos, há mais história, mais tempo que os novos planetas surgindo pelo universo afora. Qual é a diferença se a vida é germinada em um planeta de um modo ou de outro? Qual a diferença se os terrestres sairão daqui? Ah, não sei quanto tempo, e vão ali e acham um planeta que está no começo e se estabelecem lá, e os outros vieram aqui, e assim por diante. Existem infinitas possibilidades de semear a vida por todo o universo material e espiritual. O lado material e o lado espiritual são tudo uma coisa só. Não existe mundo espiritual e mundo material. Essa dicotomia é criação dos humanos. Pois bem,
surge a seguinte questão: e o mal? É inevitável que quando se dá a individualidade é necessário dar a liberdade do ser decidir por si só o que ele quer fazer. Se ele quer fazer atos positivos, são aqueles atos que agregam, ajudam, crescem e dão amor, ou atos negativos, aqueles que destroem e criam problemas. Se essa individualidade não tiver esta opção, ele simplesmente é um robô, é um clone. Voltamos lá no início. Não existe alternativa para isso. Ou é ou não é. A questão que se diz do bem e do mal fica essa dualidade. Muitas pessoas dizem que o todo tem o bem e o mal nele. Isso é criação das criaturas. O todo só é amor. Ele emana e dá individualidade para a pessoa. Essa escolha é do ser emanado, que passou a ter ego, o indivíduo. Ele é que racionaliza para justificar o mal. É uma tremenda racionalização quando se diz, se existe o bem e existe o mal é porque tudo está em ó. Todo. Não. É claro que não é assim. O todo só emana amor. Evidentemente, por lógica, é óbvio que tudo está dentro. Deu todo. São camadas dentro de camadas, forma de falar, frequências, dimensões. Tudo está dentro de um todo. Se existe um grupo de seres que resolvem se juntar para fazer o mal, prejudicar, manipular, escravizar o poder, esse grupo de seres está dentro de o todo? É lógico que estão. Da mesma maneira que um bando de amebas está dentro do intestino de qualquer ser humano. É lógico. Tudo que existe no corpo humano está dentro do corpo humano, certo? Há o fígado, o coração, o pulmão, o sangue. Toda esta imensa estrutura está dentro de um ser. Agora temos uma colônia de vírus se multiplicando e tomando conta de determinado território, um órgão qualquer do ser humano, por exemplo, um câncer, há um bando de células que resolveram se multiplicar, perdeu o controle e colocam, vamos nos multiplicar indefinidamente. É o poder, não é mesmo? O que dizer? O ser humano que está com aquele tumor, ele é sem tumor e com tumor, porque essa é a lógica. Dualista é desse jeito. Há um ser humano X que não tem tumor, e tem tumor, ele é dual. Não é isso que os humanos dizem? Não é verdade? Ele está com câncer, está com algum problema de saúde. Ele não é um problema de saúde, ele está com um problema de saúde. Portanto, aquele tumor não faz parte da essência do ser humano, porque a essência do ser é a saúde perfeita. É a homeostase perfeita. Ele está equilibrado, está feliz, está tudo perfeito. Isto é o normal. Saúde é o normal. Quando não se tem saúde, há algum desequilíbrio sendo gerado. Por consequência, esta mesma analogia serve para a questão do todo. Se há um número significativo de seres que optam por contrariar a vontade do todo e seguem os seus egos, mais exponencialmente possível, isso não tem nada a ver com a essência do todo. Isso é, digamos, uma aberração. É um câncer, um tumor, mas não existe nenhuma relação com a dualidade onde o todo tem o mal e tem o bem. Isto não existe. Eu volto a dizer, é uma tremenda racionalização para justificar. Não, mas eu sou o todo também. Estou matando. Mas é o lado mal do todo. Quer dizer, esse tipo de raciocínio está completamente errado e completamente distorcido. Esse tipo de raciocínio é muito bom para você fazer filmes, escrever histórias, dramas, aventuras, tem o lado negro e o lado da luz, do todo. Isso é criação humana, é historinha dos humanos. Se raciocinar e chegar à conclusão que o todo é só amor, a pessoa chegará inevitavelmente à conclusão que se ela está fazendo algo negativo, ela está agindo contra o todo, contra a essência dela mesma, a centelha divina. Para não chegar nesta conclusão, torce-se a filosofia da questão até um ponto onde não tem a dualidade. Eu faço parte de um pedaço da dualidade. O todo está vivendo mal, através de mim. Se as pessoas parassem para pensar e seguissem esse raciocínio, elas literalmente enlouqueceriam. Vamos supor que as pessoas levassem a sério que a dual tem um lado bom e tem um lado mal. Já imaginaram uma divindade do mal? Vamos imaginar que você filosofou e concluiu que existe essa dualidade e então Deus pode ser mal. Já pensou se você chegasse a essa conclusão? Imagine a situação que ficou agora. Você é uma parte, uma criatura, e acabou. Não tem mais centelha divina. Esse ser está lá longe e você está aqui e ele é mal. Tem hora que ele é bom, tem hora que ele é mal, depende do humor dele. Já imaginou em que situação você fica? Você está totalmente vulnerável porque é uma ínfima criatura em um universo descomunal. Você não entende como funciona
cercado por seres espirituais que você não vê, não sente, não pega, quer dizer, não tem poder algum sobre eles. É algo extremamente complexo e sujeito aos humores de um Deus mau e bom, mas tem o dia mau. É uma situação horripilante. Pensa bem. Horripilante. Um sujeito, um humano mau que opta conscientemente o que esperar dele. Se você cair nas mãos dele, leiam as histórias da Segunda Guerra Mundial, das várias facções e o que eles faziam com os prisioneiros de guerra. Não vou relatar, mas está na história. Está uma grande parte. Documentado. Abundante documentação. Então, não existe? Leiam, pesquisem, assistam aos filmes. E vejam o que um ser humano, que opta pelo mal, é capaz de fazer com outro ser humano. Agora, um ser humano que está limitado em um corpo. E você pode correr e ficar bem distante dele. Você ainda tem uma chance de escapar dele. E se, por exemplo, você morrer, esse humano não pode fazer mais nada com você, só poderá pegar o seu cadáver e cortar em picadinho. Mas neste caso, vamos dizer, você não está sentindo mais nada. Isto é, há uma esperança de você estar em um campo de concentração e um dia sair deste campo e parar de sofrer. Porque um dia você morre. Porém, do universo você não escapa. Não existe para onde ir. E existe o Deus mau. Imagine que você não tem como escapar dele. Ele é mau. Ele vai fazer alguma coisa boa para você? Um dia ele é bonzinho, em outro dia ele é mauzinho. O que você vai fazer no dia que ele está mauzinho? Só pode esperar o quê? Se isso não te aterrorizar, meu amigo, não há filme de terror mais aterrorizante que algo assim. Estar sujeito a um Deus mau. É como pegar as criancinhas de 3.000 anos atrás, os bebezinhos, e jogar na fornalha de Molós, não é verdade? Joga uma após outra. Por que eles faziam isso e continuam fazendo? Por quê? Por causa justamente dessa dualidade. Eles acreditam que estão sujeitos ao Deus Moloch e aí eles precisam, é claro, é o óbvio ululante, aplacar o Deus. Eles precisam fazer sacrifícios humanos. Qual o maior sacrifício que pode ter, não é verdade? Pega bezerro, pega ouro, prata, etc. Faz comida, faz qualquer coisa. E entrega tudo para esse Deus. E não acontece nada. Você não melhorou e ainda está tendo inúmeros problemas na vida. Quem é o culpado dos problemas que você tem? Moloch. O que temos que fazer? Aplacar a ira, a raiva, o ódio do Deus. O que faz? Já se reuniram, já pensaram bastante e fala-se. Bom, não tem mais o que dar a Moloch, a fim de que ele, para os nossos problemas terrestres, econômicos, políticos, sociais, etc., que não se resolvem. O que existe de mais importante para agradar o Deus Moloch? As criancinhas. Pronto. Bom, tem as mulheres. Lógico, sempre as mulheres. São um grande atrativo para ser oferecido aos deuses, certo? Corta o coração, manda, põe. Leiam Joseph Campbell. Ao longo da história há inúmeros relatos. As mulheres sempre foram colocadas como seres altamente interessantes, a serem dadas para aplacar a ira de algum deus. As criancinhas também, elas são mais interessantes. Ainda, pega-se os bebezinhos e joga-se na fornalha do Moloch. É lógico, é evidente, a conclusão é essa. Não tem por onde escapar. Se você tem um Deus, estamos falando ainda que tenha um, e ele tem os dias bons e os dias maus. Mas, evidentemente já sabem que a história não migrou desse jeito. Existem N deuses pela humanidade afora. Existe o Deus disso, Deus daquilo outro, etc. Há os deuses mais bonzinhos e há os deuses mais mauzinhos. O Moloch faz parte dessa turma. Moloch não tem dias bons. Esse é o problema. Imaginem a situação, o local onde o povo cultuava. Nós nem podemos esperar um dia bom, que ele esteja de bom humor, esteja feliz e nos deixe em paz. Não. A essência dele é fazer o mal. É sacrifício sem parar. Precisa manter a fornalha o tempo inteiro. Agora, se pesquisarem a América Central e por todo o planeta, sacrifícios humanos. No planeta inteiro fazendo sacrifícios humanos, o tempo todo em todas as civilizações. Qual é a causa? Devido a esta dualidade, pois tem os deuses bons e os deuses ruins. É claro que o conceito do monoteísmo passa longe. Fica filosoficamente muito complicado torcer a coisa para que tenha um só Deus, um só, ou seja, o monoteísmo, pois chega nessa problemática que estamos analisando, ele tem os seus dias bons e os seus dias maus. Quer dizer, conseguiram um jeitinho de torcer a coisa para, teologicamente, explicar que existe o lado que ele está bom
e o lado que ele está mal. É muito complicado isso, muito mesmo. Esse esforço intelectual imenso. O que é necessário fazer para poder encontrar uma forma de explicar algo assim? É muito mais simples separar em inúmeros deuses cada qual, com as suas características etc, certo? E aplaca-se quando é o Deus que faz o mal. É claro que na cabeça do Deus do mal ele não considera que está fazendo mal nenhum. Ele não acha. Lembram-se ego? Claro que o ego dele é enorme. Enorme. Mas ele não tem sentimento de que está fazendo mal. É ego. Ele está usando a capacidade dele. Ele não reconhece a essência divina. Ele está usando o poder. Poder, poder e mais poder. Quando se tem mais poder? Quando se faz isso? Quando se oprime. Quando se causa dor e sofrimento. Quanto maior o sofrimento, mais poder esse ser sente. Quanto mais sofrimento ele causar numa tribo, seja lá quem for, nos humanos, no caso terrestre, mais poderoso ele se sente. Veja bem a lógica disso, ele não pode fazer pouco mal, certo? Porque se ele fizer pouco mal, ele será pouco temido, e, pouco temido, ele tem pouco poder. O que ele precisa fazer? Muito mal, muito sofrimento. Ele é extremamente poderoso. É a lógica. Não tem como escapar desta lógica. Portanto, imagine se você acha que dentro do todo, o todos são as duas coisas, inevitavelmente cai nessa situação. Ele pode estar individualizado como um ser que gosta de fornalha. Ou, o que é muito mais complicado para o seu intelecto, que ele ora está bem e ora está mal. Como sair dessa situação? Esta foi a dúvida que surgiu quando foi explicado o problema dos astronautas. A dúvida é: como Deus permite isto? Pois é, este tipo de raciocínio, como Deus permite, implica que existe o sujeito lá que joga os bebezinhos na fornalha e, acima dele, o que joga na fornalha, há um outro. E esse outro está num nível acima, digamos assim, seria o Deus Todo-Poderoso. É ele quem manda, isto é, ele permite que o outro Deus ponha as criancinhas na fornalha. Esse tipo de pergunta, por que ele permite? Porque o Deus que está no nível superior ao outro Deus permite? Só pode surgir quando não se entendeu o livre-arbítrio. Não há outra saída. Não há outra explicação para essa situação. Ou se dá livre-arbítrio para todos os seres emanados a fim de que eles possam seguir o caminho da evolução deles, da individuação, e possam de livre e espontânea vontade querer unir-se com um todo, ou são clones, ou são gado, ou são animais sem vontade própria, sem livre-arbítrio. Portanto, ou tem livre-arbítrio ou não tem. Agora, existe a outra questão. Lá atrás, emanou-se e os seres saíram pelo universo, em dimensões espirituais, materiais, etc. Saíram vivendo por aí, individuais com ego. E resolveram tomar suas decisões por aí afora. Algumas decisões foram ruins, outras decisões foram boas, umas negativas, outras positivas. Umas ajudaram, outras prejudicaram e assim por diante. Isso foi pelo tempo afora. Já passou a ter o universo, a ter o espaço-tempo e a existir o passado, presente e futuro. Esses seres têm vários corpos na sua organização individual. No caso dos humanos, há 7 corpos. Assim, tudo fica armazenado nesses corpos. Todo o passado e todo o presente estão armazenados. Fez algo positivo, tem um crédito. Fez algo negativo, tem um débito. Uma energia, um ato negativo, um miasma, uma antimatéria, polariza a energia negativamente, é isso, gruda no sujeito que fez o ato. Vai pelos milênios afora. Debita, acredita, debita, acredita. Debita, acredita e assim vai. Bom, se olharem a história, vamos dizer um ano, por exemplo, em 5.000 anos houve 30 anos em que não houve guerra, não se tem documentação que houve guerra, certo? Mas considera-se que houve 30 anos. Em 5.000 anos que não ocorreu guerra. E estima-se nesses 5.000 anos cerca de 3.000 guerras. O que acontece na guerra? Vocês já sabem. Resultado? Praticamente toda a população do planeta é envolvida em guerra, mais cedo ou mais tarde. O ego de qualquer criatura tem a tendência de procurar o melhor para si. Ele quer mais casa, carro, apartamento. Ele tem uma casa, ele quer ter 2. Depois ele quer ter 5. Depois, quer ter 10. Depois ele quer ter uma enorme, 2 enormes, 3 enormes. E os carros, os aviões, os iates, as fazendas e os bois e assim por diante. Desde que ninguém se coloque no caminho dele, está tudo certo e ele vai. Bom, mas acontece que para ter um império desse tamanho, chega uma hora que ele começa a usar outros seres
E fatalmente ele acabará usando humanos. No passado perceberam que a mais-valia de um escravo era 100%. Hoje, um escravo, a mais-valia é bem menor. Mas quando você tem um escravo, 100% é do proprietário, do dono. Imaginem para um ego quando descobre esta fórmula econômica. Ele diz: pusemos o ovo em pé. Se tivermos muitos escravos, teremos muita riqueza. Lógico, muito mais valia. Trabalhando de graça para você. Dessa forma, escravizou tudo o que tinha ao redor. Bom, mas existe mais gente pelo mundo. Se nós sairmos, saquearmos tudo e trouxermos todo mundo como escravo, aumenta muito a nossa riqueza. Agora, imaginem um número considerável de egos. Pensando dessa forma, eles, é claro, se organizam em grupos, tribos, etc., e saem pelo mundo afora saqueando e escravizando, para ter essa mais-valia gigantesca. Bom, todo império segue o mesmo caminho. É uma lógica. Também. Aonde vão, eles saqueiam, 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 até um ponto que não tem mais ninguém para saquear. Por quê? Claro, num planeta finito, com uma população finita, você escraviza. Escraviza, 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 chega uma hora não tem mais. Você já escravizou tudo que podia ou você esbarra no outro império, do lado que também está escravizando todo mundo que pode. Fatalmente vocês já sabem a guerra porque os interesses do Império X colidem com o Império Y. O Império X quer pegar toda a mais-valia do outro Império Y para si e o outro Império Y também quer toda a mais-valia do outro para si. Pronto, tem-se guerras e mais guerras e mais guerras. Tudo isto para aumentar as posses do ego. O ego tem necessidade de tudo isso, de escravizar, manipular, etc. Necessidade de sobrevivência humana daquele ser? É claro que não, é o óbvio. Você pode comer quantas vezes por dia? 3 vezes? Quantas roupas você pode usar por dia, por mês? Em quantas casas você pode morar? Quantos carros pode dirigir, etc. Por mais que seja, é um número pequeno que satisfaria totalmente as necessidades daquela entidade biológica. Mesmo que você tenha 800 pares de sapatos. Quando você usa esses 800 pares, isso é uma coleção. Não tem viabilidade prática, pois não existe evento prático para usar 800 pares. Casos reais no planeta Terra e dizem que tinha até mais de 800 pares. Tudo isso pelo não reconhecimento da própria centelha. Se a pessoa reconhece a centelha, todas estas questões desapareceram. Agora, como que Deus, o todo, permite essas coisas, os astronautas saírem por aí? Se ele não permitir que os astronautas saiam viajando por aí e semeando vida pelo universo afora, o que ele faz? O que ele precisa fazer? Sabotar os cientistas. Sabotar o motor dos foguetes. Sabotar o desenvolvimento dos foguetes, das naves interplanetárias? Se vai nascer um cientista que sabe fazer aquele foguete, o que faz? Precisa matar essa criança antes que nasça? Não deixa nem nascer. Onde ficou o livre-arbítrio nessa história toda? Esse ser precisa nascer naquele planeta para ter a sua evolução continuada. Não, mas você não pode, por quê? Você evoluiu muito, estudou muito. Agora você é um grande físico e engenheiro espacial e se nascer nesse planeta você vai construir foguete. Esse povo não pode ter foguete, senão eles vão sair pelo espaço afora. Então, não vai dar para você nascer aqui. Ah, existe algum lugar que eu possa nascer? Não, não. Tem. Infelizmente, amigo, não vai dar. Não vai dar porque o seu conhecimento de física está dentro de você. Quando você nascer, vai querer ser físico e vai construir essas coisas e não pode. Já imaginaram dirigir o universo desse jeito? Mas é inevitável chegar nessa conclusão. Quando se diz, como Deus permite, o que se pretende? Uma intervenção divina? Quer dizer, Deus vai dirigir, digamos pessoalmente, pessoalmente vai dar o que falar, pelo universo afora. Isso pode, isso não pode. Esse vai, esse não vai. Aquele não. Não. Pode desenvolver esse negócio aqui. Esse não pode. Vocês já imaginaram? Quer dizer, ficou pior a emenda que o soneto. Como se diz, não é mesmo? Aqui temos a seguinte situação, nós temos uma boiada e alguns bois têm autoconsciência e existe um bando de bois que não tem. Ele diz, não, não. Espera um pouquinho. Esses bois aqui não podem fazer isso. Esses chimpanzés não vão. Esses chimpanzés ficarão chimpanzés para o resto da eternidade e não terão autoconsciência. Eles não vão evoluir. Fica paradinho aí.
Senão, esse chimpanzé vai virar físico, engenheiro e constrói foguete. Quer dizer, é absurdo. É absurdo se pensar e questionar. Porque Deus deixa essas coisas acontecerem. Deus, o todo, ele tem que deixar tudo isto acontecer, para que as criaturas, os seres, tenham livre-arbítrio. Senão voltamos ao início, sai tudo clone, tudo cópia. Entenderam? Vai todo mundo ficar lá no descanso eterno. Não tem nada para trocar. Você vai trocar o que com o que se? É você mesmo? Não tem vivência. Não tem experiência. Não acrescenta informação. Não há crescimento. Não há evolução. Não há coisa nenhuma. Ficam lá, todos no descanso eterno de novo. Mas pode ter N seres, todos iguaizinhos no descanso eterno. Pensa bem, não existe nem onde descansar. Não existe lugar, não há sofá, não há cadeira, não tem nenhum lugar para descansar, porque é uma única onda de energia. Só que, dentro dessa onda, vamos dizer, naquele lado tem o mesmo, a cópia dele, do outro lado da onda também há um outro, lá há outro para cima, para baixo, todos cópia. Estamos na mesma. E todo mundo insatisfeito porque quer emanar amor e não há como fazer isso, a não ser que crie as individualidades e daí precisa ter livre-arbítrio. É preciso ficar bem claro que a capacidade humana de avaliar, pensar, sentir é limitada, porque o todo é algo incomensurável. O todo tem um plano imenso, imenso, e a partezinha questiona a execução do plano. É o problema da formiga. Bilhões de formigas lá em formigueiros com metros e mais metros, uma verdadeira montanha. É um edifício terrestre para baixo. É algo gigantesco o que as formigas conseguem fazer em um formigueiro e vamos dizer, algo dessa proporção deve ter trilhão de formigas. Umazinha resolve questionar o plano de todo aquele formigueiro. Por que está se fazendo um túnel para cá? Por que estamos expandindo o formigueiro para cá? Devia ser para o outro lado. É exatamente isso. Quanto mais o ser expande, quanto mais vai ficando individuado com o todo, ele deixa a centelha assumir tudo. A centelha assumindo tudo, o sujeito, o ser, não desaparece. Portanto, ninguém virará poeira cósmica, ninguém some. A consciência está individualizada. Só que ela vai, digamos, fundir-se com o todo, mas não some no todo. Não some. Fundiu-se quer dizer, ele passa a pensar e sentir, guardadas as devidas proporções, como todo pensa e sente. Porque ao longo da história, os grandes avatares conseguiram mostrar quem é o todo, porque a unificação é total e absoluta. É um canal de o todo, dentro das possibilidades de um corpo humano, de um espírito humano, o todo canaliza o que for possível de energia. Vocês já sabem, se colocar um liquidificador de 110 volts na tomada de 220 volts, torra o liquidificador. Então pensa, bem, imagine isso em o todo. O todo regula a energia que é viável passar pela mente do ser e mostra a realidade de um todo para um determinado grupo de pessoas em determinado planeta e assim por diante. Evidentemente, quando isto acontece é um tumulto. No meio de N egos brigando pelas posses, posses e mais posses, aparece o ser que mostra como é o todo, só amor. Lógico que quando aparece, quando vai a um planeta ser que mostrará o todo, o entorno dele já é extremamente complicado. É claro que nesse planeta já existe N deuses como já explicamos pelo mundo afora os melhorzinhos e os mais ruinzinhos. Chega alguém e fala, o todo é amor. Imaginem o choque teológico que isto causa. As pessoas lá no planeta estão acostumadas a deuses bons e deuses maus. Eles conseguem trabalhar bem na dicotomia. Assim, é assimilável para eles esse tipo de situação porque há inúmeros eventos que acontecem na vida inexplicáveis. Para aquele povo, o único jeito é racionalizar para ter uma explicação e pensar que as coisas boas, como a colheita, é o Deus da colheita tal que fez. E aquele raio que caiu na minha casa, isso é o Deus lá, quem mandou o raio. É simples esse tipo de raciocínio. E todos levam a vida numa boa, agradece ao Deus que mandou a colheita e oferece umas oferendas, põe umas criancinhas lá para não cair raio na sua casinha de novo. Como que faz? Se você chegar para esse povo lá nos primórdios do planeta e falar, gente, preciso explicar umas coisinhas para vocês. Existe um negócio chamado mecânica quântica. Átomo, elétron, próton, nêutron. Já imaginaram? Já imaginaram falar mecânica quântica? Virtualmente impossível explicar para
Aquelas pessoas o motivo que determinadas coisas acontecem, e que não há relação nenhuma com os deuses bons nem com os deuses maus. Esse caminho não adianta. Talvez milhares e milhares de anos depois, quando aquele povo lá do planeta fizer umas bombas atômicas, tiver rádio, internet, GPS, esses elementos todos, talvez ao dizer a eles, mecânica quântica, quem sabe um dia, depois de milênios e milênios, resulte em algo. Mas existe um problema no presente lá no planeta. O ser desceu e precisamos explicar como é que funciona para cessar essa carnificina toda. É o primeiro passo, porque se não parar, a carnificina, que progresso pode pôr em cima disso? A primeira ação é parar a guerra completamente no planeta para que ele possa começar a evoluir. Sem esse passo, não existe a menor possibilidade de ter progresso em nenhum lugar. A primeira coisa é acabar com a guerra. A prioridade máxima número 1 é acabar com a guerra. Para acabar com a guerra, o sujeito precisa entender que quando ele atira no outro, ele está atirando nele mesmo. Existe uma centelha no indivíduo A e uma centelha no indivíduo B. Ele está atirando na própria centelha dele, porque é a mesma coisa. Para que possa explicar que tem uma centelha no A e uma centelha B, é necessário explicar que existe o todo e que o todo emanou ou colocou uma centelha em cada ser, que é ele mesmo, e assim por diante. Tudo isso que já foi explicado. Evidentemente que quando começa a dar essa explicação, contraria tudo que está associado com guerra. Tudo porque a guerra só é possível se for nós contra eles. Eles são uma coisa e nós somos outra coisa, não existe ligação. Não tem emaranhamento quântico. Não tem nada que nos ligue. Eles estão errados e nós estamos certos. O incrível é que também pensam, eles estão certos e nós estamos errados. Bom, o progresso demora por este motivo. Para que possa cessar a guerra é preciso que isto seja entendido, vivenciado e sentido. Não pode ser algo intelectual. Se for intelectual, a pessoa lê algo assim em um livro metafísico, ou ouviu falar, e entra por um ouvido e sai pelo outro. Não significa nada. É mais uma teoria fantástica, mais um delírio, uma ilusão ou qualquer coisa. Está tão entranhada no ser a questão que existe o bem e o mal, que fatalmente que o ser acha que ele está do lado do bem e o outro está do lado do mal. É inevitável. Ele nem pensa nisso. Lembra-se que ele saiu vivendo ao longo dos milênios e milênios, e ele debitou, creditou. Mas, logicamente, mais debitou do que creditou devido ao que a história nos mostra. Muito bem. Tudo isso está debitado no indivíduo lá nos 7 corpos. O conta corrente está ali. Como faz? Isso precisa ser pago. A vivência deste ser, quando está encarnado ou não, o leva a vivenciar certas situações a fim de resolver tudo o que está debitado nele. O que ele fez está lá, na contabilidade dele. Às vezes ele não está, digamos, pagando nada, como se diz. Ele está encarnado e está passando por um problema complicado, grave, etc. Porém, ele não tem culpa nenhuma naquilo, isto é, ele não está pagando nada naquele caso. O problema que está tendo e porque se ofereceu a vivenciar determinada situação para que outros aprendessem algo. O pai, a mãe, o tio, o avô, etc. Quer dizer, o entorno dele aprenderá inúmeras coisas e poderão evoluir com a vivência problemática que aquele ser está tendo. Isto também acontece. A pessoa se doa para ficar numa situação muito complicada, para que os pais aprendam alguma coisa. Lembram-se da máxima, não julgueis. Não julgueis. Por quê? Porque não temos toda a informação. Por que não? Se deve julgar? Não se pode julgar, porque não se tem toda a informação. Se tivéssemos toda a informação e pudéssemos acessar, pegaríamos um determinado grupo de pessoas, tem toda aquela interação de pessoas fazendo o bem e pessoas fazendo o mal, etc., e analisaríamos o currículo vitae de cada um, e também a história desde o início, e verificaríamos o débito, crédito do indivíduo. Assim ficaria fácil. Apareceria o motivo que a pessoa está passando por determinada situação. Está no histórico da pessoa, fez assim, assado, e agora, ao longo de sua evolução, vivenciará determinadas situações, de acordo com o que ela plantou no passado. Está lá no currículo do indivíduo. Mais cedo ou mais tarde a pessoa atrai aquilo para ela porque está nos 7 corpos dela. Não é castigo. Não é castigo. Não existe o Deus mau. Só existe amor. Mas o que plantou e o que atrai. Como se diz, colhe. O que plantou colhe, forma metafórica de dizer.
Se você tem um campo eletromagnético dentro de você, ele está atraindo determinada situação mais cedo ou mais tarde. Você encarna em uma nova vida e sai por aí, andando pelo mundo com os seus 7 corpos. Dentro dos 7 corpos, existem inúmeras informações, um campo eletromagnético, com uma determinada situação, por exemplo, de 10.000 anos atrás. Mais cedo ou mais tarde atrairá uma situação parecida. Pode ser que naquela vida ou daqui a 50 anos, 100.000 anos, 500.000 anos, não importa. Porém, mais cedo ou mais tarde aquela situação aparece para que a pessoa possa trabalhar aquele problema, aquela situação, aquela vivência, aquela forma de pensar, aquela ideologia, seja lá o que for, e resolver, equacionar para o lado do bem. Quando a pessoa equaciona, resolve, elaborou, limpou, soltou, optou, está resolvido. Aquilo desaparece dos 7 corpos dela, aquela informação, e acabou. Nunca mais ela tem necessidade de passar por aquilo, digamos novamente, porque ela não atrairá aquela situação, pois não existirá aquele campo eletromagnético dentro do corpo dela. Essa limpeza, catarse, é realizada fazendo o bem. Como se limpa? É fácil. Faz o bem, creditou. Faz mais bem, creditou. Mais. Faz mais bem, creditou mais e assim por diante. Vai. Fazendo bem. Faz o bem. Quanto mais melhor. Pois é. O que se escuta? Muitas vezes escutamos, fazer o bem? Isso é muito chato. O ser humano está tão entranhado com a filosofia de guerra que ele adora guerra. Se ele não vai à guerra, fica totalmente frustrado. É algo maluco para se ver e analisar. Em 1914, quando se espalhou a notícia de que a guerra havia sido declarada, um grupo de jovens dançava e falavam: guerra, guerra, guerra. Vai ser uma guerra legal. É inacreditável. Quer dizer, imaginem o grau de alinhamento da realidade desses jovens. Guerra, guerra, guerra. Vai ser uma guerra legal. Eles achavam que era uma guerra legal. De quanto? 1 mês. Isso foi o que disseram a eles. Vai durar 1 mês, segundo os nossos planos. Foram 4 anos na lama das trincheiras com os ratos. E morrendo pessoas sem parar, aos milhares e milhares, milhares e milhares como inseto. Isso cessa 4 anos depois. Acabou, acabou. Não. Essa foi demais. Qual o nome que se dá a esse evento? A Grande Guerra. Pronto, acabou. Nunca mais tem guerra desse jeito aqui na Terra. A Grande Guerra, a única. 21 anos depois, maior que essa, melhor que essa, e mais aperfeiçoada. E os mesmos estão lá de novo. Os meninos tinham 18 anos, adicionam-se mais 21 anos, terão aproximadamente 40 anos. Eles estão lá de novo. É inacreditável. Agora, como se pode pôr a culpa em o todo disto? Como que o todo permite isto? É claro, não é? É igual ao e-mail que me enviaram, mas eu não estou sabendo. Eu não me lembro de nada. Agora eu estou falido. E na miséria, mas é injusto, porque não me lembro de nada. Já imaginou se esse ser lembrasse? Se chegassem para ele e falasse: amigo, espera. Está bom. Você está reclamando? Senta aqui. Vamos passar um filmezinho para você. Põe na tela, entendeu? O indivíduo assiste o passado de sua vida e vê tudo aquilo, tudo, para o filme e pergunta-se: fulano, o que você acha agora? Se ele não enlouqueceu, o que falará? Está certo. Eu estou passando menos até que está sendo benevolente o que estou passando perto de tudo aquilo que eu fiz, para que esse ser não fique nesta situação horrível de saber o que fez, como se faz. Por que caímos no seguinte? Como ele progride agora? Agora, ele vai à sua loja, senta, e começa a pensar e lembrar-se de tudo que ele viu lá, no filme. Tudo aquilo que ele fez. Ele entra em depressão. Profunda, 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 aquela que não tem fundo, vai descendo. Entra um sujeito em sua loja. Olha, eu queria comprar. Ele já responde: não vai dar. Eu não posso. Estou em depressão profunda, pois vi tudo o que fiz no passado e agora eu não tenho forças para vender o que você precisa. Procura outro, tá? Pronto. O sujeito vai a outra loja e ele vai à falência. Não é o que está acontecendo? Já é mais ou menos isso. Porque tem problema e não fatura. Não fatura. Como consequência, dívida e aquela história toda. Por que será? Quando falamos, põe foco no positivo. Visualiza. Focaliza, mental, emocional no lado da luz, no lado do bem. Paciência. Solta tudo que é negativo. Só foca no bem, 20.
4 horas por dia. Não tem férias. Ah, mas não dá para 10 minutos eu ficar pensando besteira? Não dá. É 24 horas focado para sempre. Aí que coisa horrível. Este é o problema. Quando se diz, precisa ficar focado 24 horas por dia, o resto da vida. Respondem, não dá, não dá, eu não consigo. Não é assim? Você pensa uma coisa por vez, uma única coisa. São 70.000 pensamentos por dia, mas é uma coisa por vez. Não dá para você controlar o que pensa. Você sabe o que está pensando. Ou está pensando em dívida, ou está pensando em problema, ou no pneu furado. Mas pensando em problema. É possível você fazer assim, pensou em problema, troca para qualquer coisa positiva neutra. Claro que dá. Você tem um sistema operacional por cima. Você está pensando, mas você sabe. Você é autoconsciente. O chimpanzé pensa, hoje nós precisamos caçar. Estamos com fome. Vamos matar uns chimpanzés da outra tribo, mas ele não sabe que está pensando isso. Ele tem o instinto de sair e matar outro chimpanzé para comer. Ele não tem autoconsciência, senão o chimpanzé pensaria assim. Hoje, nós estamos com vontade de matar os outros. Mas, epa, isso vai levar a problemas para nós e para eles. Não, posso pensar assim. Pensa. Pronto, o chimpanzé evoluiria ultra rapidamente. Porém eles demoram por causa disso, certo? Até eles resolverem focalizar no bem, haja tempo. Aí, vira Homo sapiens e pensa no que? Nos problemas. Como se não tivesse um cérebro, não tivesse uma consciência, que sabe o que está pensando, autocontrole. Não, mas precisa ficar na lamentação. O muro de lamentações. Porque é altamente interessante ficar no muro das lamentações? Adivinha? Vitimização. É muito interessante. Para o ego, achar que tem os deuses ruins e os deuses bons. Eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho nada a ver com essa história. Eu sou uma vítima das circunstâncias. Tenho Deus bonzinho que mandou e tem o malzinho que mandou também. E eu aqui de vítima. E eu aplaco os deuses. E eu não sou agente de nada, eu não sou responsável de nada. Quando se diz colapso da função de onda é horripilante. Para esses seres, colapso da função de onda é, você pensou, você criou, é você que está criando essa situação. De jeito nenhum, eu não quero nem ouvir falar desse negócio. É louco, não é assim? Deus não arruma um emprego para mim, mas só pensa em desemprego dia e noite. Estou desempregado, estou desempregado, estou desempregado. Ó céus, ó vida, estou desempregado. Que desgraça, estou desempregado. E-mail todo santo dia desse jeito, estou desempregado. E quando se diz, focaliza, estou empregado, estou trabalhando. Pense assim, reação, não, nem raciocina no que foi falado, nem raciocina. É aquela história, a próxima conversa, a próxima interação, a resposta é, por que Deus não manda um emprego para mim? Então temos, por que Deus deixa isso acontecer? E os astronautas saíram pelo universo afora, e por que Deus não me arruma um emprego? Por quê? Você tem a centelha divina dentro de você e é por isto que existe o colapso da função de onda. Pensa bem, se não existisse a centelha divina, o poder criador, que pensou, emanou, criou, não existiria o colapso da função de onda. O fato de existir o colapso da função de onda é a maior prova que existe a centelha divina, que o divino está dentro da pessoa, senão ela não consegue colapsar função de onda nenhuma. Ela faz a escolha e a escolha que ela faz imediatamente se torna realidade em sua vida. No lado astral, muito mais rápido. No lado material demora um pouquinho. Mas, é lógico, aqui é o lado do aprendizado mais demorado e mais benevolente. Vocês já imaginaram se o povo aqui, do lado material, pensasse uma bobagem e aquilo fosse criado instantaneamente? Seria o desastre total. Há um retardo. Eles demoram a criar a casa, carro, apartamento, colocar o carro na garagem, etc. da mesma forma que eles demoram a criar quando tem um problema. Um evento no trânsito, por exemplo, o sujeito xinga-o outro e diz, tomara que bata o carro lá na frente, entendeu? E na maioria das vezes o sujeito não bate o carro lá na frente. Mas se o colapso da função de onda aqui fosse tão veloz quanto é no astral, a pessoa imediatamente batia o carro. Pensar, aí tomara que o outro morra. O indivíduo caía, morto na hora, e assim. Agora, imaginem os 7,2 bilhões de pessoas fazendo isso.
com total eficiência. Imaginou? Com a total eficiência que existe no astral? Acabaria a vida no planeta Terra em um instante. Em um dia, 10 minutos depois, acabou. Exterminou todo mundo devido a essa falta de controle. Porque demora a aparecer um emprego para esta pessoa? Porque é um aprendizado, essa é a razão. A pessoa ficará chorando que não tem emprego até aprender que se focalizar a mente no emprego, aparece emprego. Se focalizar desemprego, aparece desemprego. Focalizar a dívida aumenta a dívida. Focalizou dinheiro, ganha dinheiro e paga a dívida. Sem pensar em dívida. Eles falam assim, mas como eu não vou pensar nas dívidas? Quer dizer, a tendência a focar no negativo é algo absurdo. Agora, o que existe por trás desse foco no negativo o tempo inteiro? A questão da dualidade. A questão de não entender quem é o todo. Esse é o cerne de todo o problema. Todo o problema e não entender como é a essência de todo. O mesmo questionamento existe dos dois lados, tanto do lado astral, como Deus deixa isso acontecer, como do lado de cá, ai, Deus não dá o emprego que eu quero. E não mudam as pessoas. Eu queria que as pessoas, lá da minha família, mudassem. Eles tinham que ser, assim, assim, assim e assado. Por que Deus não faz eles serem desse jeito? Imaginem, a pessoa nem pensa no que ela está falando. No exemplo, deseja que Deus faça o parente se comportar de determinada forma. Isso seria de que jeito? Através de que método? Como Deus fará com que o fulano se comporte da maneira que a outra quer? Faz o quê? Dá uma porretada na cabeça do sujeito até ele se comportar direitinho e trate bem a outra lá. Não é isso que querem? E por que só o interesse dela? E o interesse do outro lá? Porque o outro também acha a mesma coisa. Ele pensa, por que Deus não dá umas porretadas na cabeça dessa minha parente aqui que fica me perturbando? Ué, os dois lados pensam a mesma coisa. E como são duas pessoas, tudo bem. É uma guerra individual. Agora juntou um bando de gente. Pronto. Isso vira países, vira guerra, vira isso tudo de novo. Porém, é a mesma mentalidade. É a mesma filosofia. O mesmo questionamento e o mesmo problema de não entendimento. Por exemplo, toda vez que se tenta explicar que Deus, o todo, é amor, a pessoa coloca, não, não. Não. Não é. Porque eu não tenho emprego. Ele não me manda o emprego. Ele não está escutando. Quer dizer, Deus só é amor para essas pessoas se ele mandar o emprego, a casa, carro, apartamento, barco, avião, o gado no pasto e depois mais. Onde está a responsabilidade individual desta pessoa? Onde está o passado dela nesta encarnação e nas outras? Não desconfia que exista algo de errado nessa história. Quer dizer, na verdade, está dando tudo certo. Ela está vivenciando aquilo que foi plantado, há não sei quanto tempo atrás. Agora ela está simplesmente vivenciando aquilo que está plantado lá. O que ela plantou nos 7 corpos dela. Aquela informação no campo eletromagnético. E está sendo ajudada e ajudada e ajudada. Protegida, protegida e protegida. E reclama. É protegida e reclama. É protegida e reclama. É protegida e reclama. Só não vou falar que é ad infinitum porque o infinito é grande. Então, lá na frente, a esperança. Certo? Um dia, quem sabe, esperamos que logo caia a ficha. Como se fala, e ela entenda que tudo está na mão dela e assim, num estalar de dedos por um triz, está resolvido tudo. Basta que ela pare um pouquinho só de pensar em desemprego. Mas, não. Isso é um moto contínuo. A vítima. Portanto, entender como funciona a existência, a reencarnação e que isso não tem castigo nenhum, é pura lógica, pura física, puro eletromagnetismo e que, apesar de tudo que foi plantado, ainda existe uma benevolência extrema, minimizando tudo aquilo que a pessoa precisa e passaria, certo? E normalmente dando oportunidades para que a pessoa faça os créditos que resolveriam todos aqueles débitos. Porque ninguém precisa sofrer. Ninguém precisa sofrer para evoluir. Essa é outra questão. Mas isso será conversa de outro dia. Só para deixar bem claro. Lembram-se do versículo. Eu não vim pedir sacrifício e sim misericórdia. Eu não vim pedir sacrifício e sim misericórdia. É exatamente isto. Não precisa fazer sacrifício para pagar os débitos. O que tem que fazer é misericórdia. Traduzindo, fazer o bem, ajudar. Misericórdia, compaixão pelo próximo, fazer o bem, incondicionalmente sem parar. É só isso.
Na verdade, a vida é, em última instância, simples. É simples. Para a pessoa viver bem, seja onde for, ela só precisa fazer uma coisa, fazer o bem. Essa é a essência do todo. Fazendo o bem ela está totalmente unificada com o todo.